Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Finalmente chegamos no nosso derradeiro vídeo, o último da série Despolitizando. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui, todo mundo que mandou elogio, crítica, comentou, compartilhou, que me deu aquela força, foi fundamental para mim continuar fazendo os vídeos. Como eu disse antes, eu não tenho interesse, não é minha ideia ser youtuber nem nada do tipo, eu só queria fazer esses vídeos pra gente poder entender melhor essas coisas que estão acontecendo na nossa política. Então, o tema de hoje é o tema mais chato de todos. Eu vou tentar explicar sem tomar partido, porque a coisa já tá bem complicada, né? Bom, eu vou falar sobre a polarização política, como ela surgiu nesse molde que ela está hoje, o porquê que ela faz tão mal para a nossa sociedade e o porquê a gente tem que evitá-la. Bom, como vocês sabem, o governo do PT assumiu a presidência em 2002 com o então presidente Lula. Ele teve um índice de aprovação muito alto, o PT praticou políticas sociais nunca praticadas antes, e isso fez com que a população pobre do nosso país, que vocês se lembram, no primeiro vídeo eu falei que 46% da população é pobre, ganha menos de 1.200, e naquela época, em 2002, esse número era ainda maior. Por isso que até hoje o PT tem um número tão fiel de eleitores, porque essas pessoas viram que o governo PT olhou por eles. Não vou entrar no mérito de certo ou errado. Eu quero deixar claro que eu, para executivo, nunca votei no PT, no legislativo eu já votei, e então eu acho que eu tenho uma certa isenção para poder abordar esse assunto. O PT teve o seu governo, o primeiro governo com Lula, que foi muito bom, mas começamos a surgir os casos de escândalo lá, mais ou menos em 2006, com o Mensalão, e tivemos vários outros, isso é inegável, não tem muito o que discutir sobre isso, são fatos provados pela justiça, e por isso que eu sou contra a reeleição. Eu acho que o homem se corrompe com o poder, e na minha opinião foi o que aconteceu, mas eu não posso julgar isso a fundo, porque não é nem a minha especialidade, e eu nem tenho base de conhecimento para tal afirmação. Então, o PT pegou aquela década de 2000 a 2010 muito boa, muito por conta das commodities brasileiras. Para quem não sabe, commodities são alguns produtos básicos que são a base da nossa exportação, como por exemplo a soja, produtos agrícolas e produtos brutos como minério, petróleo e afins. Naquela época, o preço das commodities estava lá em cima e o Brasil conseguiu uma ascensão econômica meteórica graças a isso e graças a políticas bem implementadas pelo então governo, que soube utilizar bem o Plano Real. Com o nível de aprovação do governo Lula, que era lá em cima, estava lá no alto, o povo meio que afrouxou aquele seu dever de fiscalização, porque veja bem, eu já falei em um dos meus vídeos que nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O que eu não falei naquele vídeo, e foi proposital para falar nesse, é que existe um 4º poder, e esse 4º poder é o povo. Nós temos a missão de nos unirmos para fiscalizarmos os outros 3 poderes, para que nenhum se exceda. Quando o povo está desunido e está rachado, esse 4º poder não existe, porque ele depende da união. Beleza? Então, o governo estava com um índice de aprovação tão boa que a população simplesmente estava preocupada em viver, estava todo mundo ganhando seu dinheiro e tudo mais.
E paralelo a isso, os escândalos estavam sendo elaborados e implantados. Aí o Lula teve seu segundo mandato, saiu com o índice lá em cima, apontou a Dilma já para um terceiro governo PT. Como ele era um cara muito bem quisto, nossa, a barulheira aí tá passando um carro do ovo, mas não liguem. Bom, eu tive que dar uma cortada no vídeo porque o cara parou bem aqui na minha janela e ficou essa barulheira. Mas vou tentar recuperar o raciocínio. Então, aí esse governo Lula que fez programas sociais que trouxeram a população da extrema pobreza para a pobreza e a população da pobreza para uma classe média baixa, é o principal fator dessa fidelidade que ele tem, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, em todos os cantos do Brasil. Isso é um fato. Eu não estou aqui elogiando ou criticando o governo dele, não. Eu estou explicando os fatos. Então, em 2010, ele indicou a sucessora dele, que era a Dilma. Ele conseguiu elegê-la com um grande número de votação, com uma votação expressiva. Ela teve o primeiro governo, nós tivemos a Copa, tivemos uma série de eventos aqui, ganhamos o direito de sediar as Olimpíadas. Então, até essa altura, até 2010 mais ou menos, mesmo com a crise que afetou o mundo inteiro, o Brasil ainda estava com uma economia estável por conta do preço das commodities. Na virada da década, quando virou de 2010 para 2011, o mercado internacional começou a mudar um pouco. O barril de petróleo caiu, o preço do minério de ferro caiu, a maioria das commodities que são a nossa matriz de exportação começaram a cair, e com isso, óbvio que o nosso PIB ia começar a cair. Isso somado a todos os outros escândalos que começaram a pipocar na sociedade. Começaram a surgir os casos de escândalo na construção civil e até culminar em 2014 na Lava Jato, que devastou a classe política brasileira, e com razão, porque com certeza os caras estavam mais sujos do que pau de galinheiro. A essa altura, a gente tem que entender que surgiram dois movimentos que foram cruciais para esse sentimento anti-PT. Esses dois movimentos foram, assim, uma classe industrial financiada pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias aqui de São Paulo, juntamente com partidos de direita, organizou aquela marcha que ficou conhecida na Paulista, que tinha mais de 1 milhão de pessoas, que tinha aquele pato gigante. Aquilo ali, a população já estava com um sentimento de revolta muito grande. Somado a isso, surgiu um outro fenômeno da internet, que é uma página com 3 letras. A primeira é M, eu não vou citar porque eu tenho aversão a essa página e eu também não quero tomar processo, eu não tenho nem dinheiro para pagar advogado, então eu não vou citar o nome. Mas essa página, criada por jovens mais ou menos da minha idade, entenderam as mídias sociais, entenderam o Facebook e o poder que ele tem. Com isso, eles conseguiram atrair a atenção de muita pessoa. Porque, como todos vocês devem saber, o Facebook é uma ferramenta de mídia social muito utilizada principalmente pela classe média e principalmente por jovens. Então, é um nicho de audiência específico e eles souberam interpretar esse nicho. E começaram a trabalhar nisso e conseguiram ganhar a atenção necessária. Até esse determinado momento, esse movimento das 3 letras se autodenominava apartidário. Mas hoje em dia todo mundo sabe que ele é ligado a alguns partidos, ele é ligado à direita e ele é oposição declarada ao PT. Até aí tudo bem, sem problemas. Agora, vamos dar uma congelada nessa história do PT e falar sobre uma outra história que acontecia paralelamente a isso, sobre o Bolsonaro. O deputado Jair Messias Bolsonaro é deputado há 27 anos pelo estado do Rio de Janeiro. Ele sempre esteve lá, todo esse tempo, todos esses casos, durante todas essas últimas 2 décadas, ele estava lá no Congresso. Só que ele só se fez notável mesmo, conhecido, a partir dessa virada do século, quando mudou lá para 2011, 2012, quando o governo do PT começou a degringolar
E ele nem ficou famoso por ser uma oposição. Ele começou a aparecer em programas peculiares, como por exemplo Super Pop. Ele também ganhou muita notoriedade no programa do CQC, que era um programa bastante interessante, eu costumava assistir. Era um formato totalmente novo no Brasil e eles cobriam os corredores da Câmara em Brasília. E toda vez que eles entrevistavam o Bolsonaro, era uma entrevista polêmica na certa, era sinônimo de audiência. O cara, quanto a isso, é indiscutível, ele sempre foi um fenômeno de audiência por conta das suas opiniões pesadas. Então ele começou a surgir para a grande mídia aí, no Super Pop e no CQC. E toda vez que ele era entrevistado, surgia alguma polêmica. E aí, a internet, que nesse momento, quando o Facebook começou a ganhar mesmo poder aqui no Brasil, entendeu ele como um personagem, como uma figura anti-establishment. Ele era a personificação do politicamente incorreto. Ele representava todo aquele deboche que o brasileiro sente pela classe e falava na lata e tal. Então ele começou a ganhar fama com os jovens e nas redes sociais. E ele, inteligentemente, eu não posso negar isso, soube entender essa necessidade, essa lacuna que tinha na nossa população e se especializou nela. E começou a ampliar os seus discursos baseado nessa plataforma do Facebook e das redes sociais. E começou a ganhar os seus seguidores, Twitter, Facebook, Instagram. E aí ele começou a ver que ele tinha um nicho muito grande de pessoas que se identificavam com esse discurso truculento dele. Aí passamos da eleição de 2014, um resultado muito apertado. A direita não reconheceu, a direita questionou o resultado das eleições, mas a gente superou isso e acabou culminando no impeachment. Essa história todo mundo conhece. Se foi golpe, se foi impeachment, a história irá nos dizer. Mas, voltando ao raciocínio, nessa época, a oposição PSDBista, pelo Aécio Neves, estava enfraquecida por ter perdido uma eleição. E aí começaram a surgir várias denúncias contra o senador Aécio, que era o opositor da Dilma na época. E o Bolsonaro continuou fazendo a linha dele fielmente, por redes sociais, sem gastar muito dinheiro de campanha, mas já se lançando como pré-candidato em 2018. Isso lá em 2014. Ele teve uma leitura precisa do momento em que o Brasil estava passando, desse sentimento de raiva que o brasileiro tem, e alimentou isso. E o resultado a gente está vendo hoje. Ele conseguiu amplificar esse sentimento anti-PT e deu voz a um discurso pesado, para não dizer podre, mas pesado. Em contrapartida, o petismo representa 46% da nossa população, que é a população que ganha abaixo de R$ 1.200, e tem na imagem do Lula quase que um santo. Eles depositam toda a confiança no cara porque ele olhou pelos pobres, e isso faz com que os pobres, essa classe dos 46%, não consigam enxergar tudo de ruim que o PT também fez. E isso é grave também. É muito complicado. Então veja bem, a galera que se posiciona a favor do PT, ela tem um sentimento um sentimento puro e de gratidão pelo Lula, um sentimento que que bloqueia eles de conseguirem ver o quanto mal o PT fez. E a galera a favor do Bolsonaro tem tanto ódio do PT que esse ódio o cegam a ponto de não enxergar toda a ameaça que esse discurso do Bolsonaro prega. Aí muita gente fala, não, mas vocês são radicais, o Bolsonaro não é tudo isso, vocês generalizam, vocês estão achando que vai ser uma ditadura. Um ponto assim de partida, mesmo que ele não vá aplicar todo esse discurso de ódio que ele prega, só o fato dele fazê-lo, olha como está a nossa sociedade hoje. A galera tem brigado, se dividido, se xingado, se ofendido, só pelo fato do representante que está na liderança usar esse tipo de retórica, usar esse tipo de argumentação. E isso influencia na população. Como já dizia, os filósofos, cada povo tem o governante que merece. Então, quando esse cara chega em rede nacional e fala esse monte de barbárie, indiscriminadamente, aleatoriamente, dizendo que as minorias têm que se adequar ou sumir,
besteira por aí afora, isso alimenta um sentimento de raiva da população e alimenta esse sentimento antipetista. E do outro lado, os caras não querem que outro partido assuma, querem continuar o PT. O PT é um grande culpado nisso, porque ele não tem a capacidade de fazer uma autocrítica, de vir a público e falar, ó, nós erramos, nós vamos mudar nosso caminho. Não, eles não fizeram isso uma vez até hoje. Errar é humano, e reconhecer que é a parte nobre da coisa. E eles não tiveram esse feeling. Então, isso foram os principais motivos que causaram essa polarização. A falta de autocrítica do PT fez nascer um fenômeno chamado Bolsonaro, que alimenta esse sentimento anti-PT através do discurso raivoso, truculento e abusivo. Bom, isso, como eu já disse, afeta diretamente o quarto poder, que é o poder do povo. Porque com a população dividida, nós não seremos capazes de fiscalizar os três poderes. Além disso, esse clima hostil entre a população só tende a nos fazer regressar enquanto pessoas, enquanto sociedade. Agora vamos lá. As pessoas costumam associar o petismo ao comunismo e o Bolsonaro à ditadura. Isso são pontos de vista extremos e eu vou tentar falar sobre. Se o PT assumir, eu não tenho dúvida de que vão ser mais 4 anos sofridos, porque ele vai ter muita dificuldade de conseguir aplicar a sua agenda no Congresso. Tudo indica que essas eleições do Congresso vai ser bem diversificado. Não vamos ter grandes bancadas assim. Eu acho que ele vai ser bem misturado entre ideologias, e aquelas que se unirem vão conseguir barrar ou aprovar o executivo. Então, eu acredito que o PT, se ganhar, vai ter muita dificuldade e vai sofrer bastante para ter um governo bacana. Fora que eles ficaram muito tempo no poder e culminou nessa crise que a gente vem passando. Então eu acho que eles deviam pôr a mão na consciência e fazer uma autocrítica, ver o que pode melhorar, mas não é o perfil deles. Eles querem se manter no poder e eles têm sede de poder, ainda mais que o principal líder deles está na cadeia. Mas daí, para partir para um comunismo, é quase impossível hoje em dia, em pleno século XXI, isso acontecer. Eu vejo muita gente usar o argumento, o Brasil vai virar uma Venezuela. Gente, o Brasil é completamente diferente da Venezuela. A Venezuela tem um governo ditatorial, isso é fato, eu não vou contestar isso. Mas a situação econômica dela tem outra coisa que influencia. A Venezuela é um país baseado na monocultura. Monocultura é quando um país tem apenas um produto principal de exportação. É como se fosse uma loja que só vendesse um tipo de coisa. E é por isso que a Venezuela depende extremamente do preço do petróleo. A Venezuela é 100% dependente do petróleo, e isso faz com que a economia dela varie de acordo com o preço do petróleo. O Brasil é uma nação gigantesca, com várias matrizes de exportação. Nós temos o agronegócio, nós temos a carne, nós temos o petróleo, nós temos os minérios, nós temos algumas coisas industriais, apesar de serem bem não tão desenvolvidas quanto deveriam, mas a gente tem uma matriz legal para que isso não ocorra. Do outro lado, a galera tem medo de que um governo bolsonarista culminasse em uma ditadura. Olha, eu tenho mais medo disso do que o contrário. Por quê? O discurso dele já foi que ele louva a ditadura, ele enaltece o brilhante Ustra, que foi o maior torturador da nossa história, e ele diz que o erro da ditadura foi torturar ao invés de matar. Isso tudo tem na internet, você pode achar legal ou não, mas isso é fato. Então, onde eu quero chegar é que a gente não pode se limitar a esses dois extremos, a gente tem que pensar aqui no meio. Eu já disse no primeiro vídeo que quando você se posiciona muito a extremo de um lado ou de outro, você está agindo com a emoção, você está agindo com raiva, e toda decisão que a gente toma com raiva, a gente faz cagada sempre.
Por que eu acho que o Bolsonaro ameaça mais a democracia do que o PT represente um comunismo? Vamos lá, a nossa democracia é algo muito, muito novo. Tem apenas 35 anos, um pouquinho mais. E ela é baseada em algumas coisas em alguns pilares. 2 desses pilares estão em jogo nessas eleições. Um deles são os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esse pilar está abalado em uma crise institucional. Por quê? Todo mundo sabe que o legislativo derrubou o executivo, que por sua vez está muito fraco. A população não reconhece um presidente na figura do atual. O judiciário vem tomando decisões controversas nos últimos 2 anos que causam uma insegurança jurídica no nosso país. Ou seja, os 3 poderes estão passando por um momento delicado. Um outro pilar principal da nossa democracia são os direitos adquiridos, os direitos dos trabalhadores. E o candidato que lidera as pesquisas, principalmente o seu vice, tem dado declarações contundentes que põem em jogo esses direitos adquiridos. E isso é gravíssimo. Isso é uma ameaça à democracia. Por mais que você não acredite, por mais que você ache que ele é o mito e ele é o único cara capaz de mudar, ele não vai ter muita governabilidade porque o partido dele é pequeno. Por que vocês acham que ele colocou um general de vice? É uma autodefesa, porque ele sabe que ele não vai ter vida fácil na Câmara caso ele ganhe, e se ele sofrer um processo de impeachment, quem assume é um general, o poder vai diretamente para as mãos do exército. Essa foi a jogada dele, esse foi o mecanismo de defesa. E do outro lado, todo mundo sabe que o Haddad provavelmente vai governar por procuração e quem vai mandar de fato é o Lula de dentro da cadeia. E isso é vexatório. Por isso que eu peço, pelo amor de Deus, meu povo, minha gente que me assiste, vamos pensar bem, vamos olhar esses candidatos do meio que não são extremistas, que não estão na ponta desse jogo de polarização. Vamos ter resiliência. Na hora de decidir o candidato, é muito importante que a gente tenha empatia e solidariedade ao próximo. A gente não pode escolher um cara que seja bom somente para nós. Nós somos um país, nós temos que pensar como país, como coletivo. A gente tem que pensar em alguém que veja e que tenha um plano de governo realmente estruturado para todos os setores da sociedade, não só para um, não só para outro. A gente tem que achar um bem comum. E esse bem comum eu tenho certeza que está nesse meio, não está em nenhuma das pontas. Então, galera, hoje o vídeo ficou grande, ficou extenso, mas é um assunto que precisa ser discutido. As eleições já são depois de amanhã. Eu estou bem preocupado com o que elas vão representar. O nosso futuro está em jogo, tem muita coisa em jogo e me assusta. Então eu peço, pelo amor de Deus, vamos pensar bem, vamos escolher bem nossos candidatos, principalmente os do legislativo, porque dependendo de quem ganhar a presidência, se a gente eleger um legislativo bacana, o legislativo é capaz de brecar as insanidades da presidência. E além do mais, eu quero deixar um raciocínio aqui, porque assim, geralmente fala, um voto não muda muita coisa. Mas se você tem um voto definido, estabelecido, conhece 2 pessoas que estão em dúvida, 4 pessoas que estão em dúvida, você vai lá e planta a semente da dúvida na cabeça delas, fala, não, olha esse candidato, dá uma chance pra ele. E essas 4 pessoas podem conhecer mais 4, que conhecem mais 4, e por aí a gente consegue fazer a diferença. Beleza, gente? Eu tenho quase certeza que essas eleições vão pro segundo turno. Dependendo do resultado que der, eu faço ou não outro vídeo, não sei, depende do feedback que eu tiver desses 5. E é isso, vamos votar consciente, vamos ter fé, que eu acredito no país, eu acredito no nosso povo. Eu peço mais amor, por favor, não à toa esse vídeo eu fiz de branco, é muito raro usar branco, mas a gente precisa de paz, a gente precisa de união, o que a gente não precisa é dessa raiva e desse ódio. Beleza, galera? Muito obrigado, foi muito bom poder compartilhar informação com vocês, aprendi também com comentários e feedbacks. É isso, eu agradeço, fico por aqui e que o Brasil vença no final das contas. Falou! Ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis livres.